Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal, Ano Ímpar. Segunda-feira da Semana Santa. A morte de Jesus tornou-se uma espiga de trigo. Das homilias sobre o profeta Jeremias, de Orígenes, presbítero. Vejamos o que diz o Salvador através do profeta. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vinde, ponhamos lenho no seu pão, vamos eliminá-lo do mundo dos vivos, para que seu nome não seja mais lembrado. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Isaías também diz que Cristo, como cordeiro, foi levado ao matadouro e, como ovelha, diante dos que tosquiam, não abriu a boca. Isso está em Isaías 53, verso 7. Ali, é Isaías que fala de Cristo. Aqui, porém, é Cristo que fala de si mesmo, quando diz: eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia. Não conheci o mal, não conheci o bem, não conheci o pecado, nem mesmo a injustiça. Simplesmente não conheci. Lê o apóstolo que diz: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vinde, ponhamos lenho no seu pão. O pão de Jesus, com o qual nos alimentamos, é a sua palavra. Porque enquanto ele ensinava, quiseram colocar o escândalo na sua doutrina, crucificando-o. Disseram: vinde, ponhamos lenho no seu pão. Quando, pois, a palavra de Jesus e a sua doutrina se junta à crucifixão do Mestre, põe-se lenho no pão. E quando lhe armam a traição, na verdade dizem: vinde, ponhamos lenho no seu pão. Eu, porém, direi algo admirável. O lenho colocado no seu pão tornou o pão melhor. Tomo um exemplo da lei de Moisés. Assim como o lenho que foi lançado na água amarga tornou-a doce, do mesmo modo, o lenho da paixão de Cristo, lançado na sua doutrina, tornou seu pão mais doce. Antes, pois, de ser lançado o lenho no seu pão, quando havia somente o pão e não havia o lenho, sua voz não se propagara por toda a terra. Mas depois que tomou força pelo lenho, então, por toda a terra se propagou a palavra de sua paixão. Isso também foi simbolizado no Antigo Testamento pela água que se tornou doce ao contato do lenho. Vamos eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. Realmente, eles o mataram, querendo fazer desaparecer seu nome. Mas Jesus sabe
por que e como morre. Por isso ele disse: se o grão que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 12, verso 14. A morte de Jesus Cristo tornou-se, então, uma espiga de trigo, produzindo o cétuplo e muito mais do que fora semeado. Imaginemos por um momento que ele não tivesse sido crucificado, nem tivesse, depois da morte, descido à mansão dos mortos. O grão de trigo teria permanecido só, e uma multidão não teria nascido dele. Presta, pois, atenção diligentemente à palavra divina para compreenderes o que ela quer dizer. Se o grão de trigo que cai na terra não morre,